Como entender a realidade da morte? No capítulo 11, no versículo 38, nós vemos que Jesus vai ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Mas o interessante aqui é o Lázaro, né, em si, dentro ali do sepulcro morto, já cheirando mal, em estado de decomposição, e o próprio Jesus chamá-lo pelo seu nome. É o que acontece em Ezequiel 37, quando Ezequiel profetiza e os ossos se colocam de pé, e começa a nascer nervos, nascer carne, nascer pele. É isso que Jesus está fazendo com Lázaro. A morte é um sono, um estado inerte do homem. Ele não está aqui, não consegue ter discernimento, entendimento de mais nada. Mas com efeito, uma pessoa que morre hoje, numa mesa de cirurgia de um hospital, quando ela ressuscitar daqui a 100, 200, 300 anos lá na frente, qual vai ser o pensamento dela ao ressuscitar? Visto que nós vamos comparecer diante de Deus para juízo segundo as Escrituras Sagradas. Mas a realidade é que quando ela despertar, ela vai acreditar que deu certo a cirurgia, que deu certo o processo de recuperação. Ela vai voltar exatamente no mesmo lugar que ela parou. Lázaro talvez dormiu e não acordou. Mas a realidade é que quando ele foi chamado, Lázaro, sai para fora, já tinha passado 4 dias. Mas ele ainda estava lembrando do dia de ontem que ele dormiu. Então a morte fica como um sono bem pesado, bem profundo. A pessoa não acorda, a pessoa fica descansada. Mas se diz, mas morreu, ficou em decomposição, o corpo não tem nada. Acabou, só está no osso. Deus não fez o ser humano para acabar nisso, jamais. A realidade de Deus é ressuscitar para a vida eterna, assim como Jesus morreu, foi ao sepulcro, ficou 3 dias lá, depois a morte não o pôde conter, ele ressuscitou. Hoje nós caminhamos em Jesus para que isso aconteça conosco. Não sabemos quanto tempo depois da nossa morte iremos estar inertes debaixo da terra. Mas de uma coisa nós sabemos, que ao tocar, ao soar a trombeta e chegar o momento em que toda a humanidade comparecerá diante dele, então nós retornaremos como o sono do dia anterior, pensando mais, já estaremos em outro processo, não mais para viver o que quisermos viver, mas para prestar contas das nossas atitudes que nós praticamos aqui na Terra. Então, andar em Cristo é você entender que depois que você fechar os olhos aqui, ter esperança que quando acontecer de nós acordarmos novamente, nós possamos estar vivos e vivos para sempre. Essa é a condição do reino de Cristo, eternamente vivos.